Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marco Aurélio TDJ e por aqui eu compartilho conhecimento acerca de produtividade, Excel e Power BI. Bom, a dica de hoje é uma dica sobre Excel e eu vou mostrar para vocês uma dúvida muito frequente, principalmente em quem trabalha com acompanhamentos, monitoramento e gerenciamento de projetos, que é a famosa curva S. Então, se você é de engenharia ou das áreas afins, né, da engenharia, você já deve ter se deparado com esse tema e normalmente é um problemão criar uma curva S. Então, vou te mostrar aqui de um jeito bem prático, hands-on, que você vai conseguir já aplicar no seu dia a dia. Mas eu quero também pontuar aqui uma coisa. A forma de coletar os dados, né, o realizado previsto e o acumulado previsto e o acumulado realizado, existem diversas formas de fazer isso. Aqui eu vou comentar uma já sumarizada, os dados para poder gerar a curva. E aí, vamos acompanhar agora no vídeo aqui no Excel. Meu amigo engenheiro, PMO ou gestor, ou também pesquisador, por que não? Se você precisa trabalhar com a famosa curva S e não sabe por onde começar, deixo aqui fazer algumas ponderações que vão te ajudar bastante na hora de criar esse tipo de gráfico. Então, olha só. A curva S padrão que é praticada é o seguinte. Nós temos aí uma distribuição cronológica logo após uma comparação do que foi planejado e o que foi realizado nessa distribuição cronológica. E logo acima, nós temos duas curvas que são justamente a respectiva acumulada do realizado e do planejado. Como é que algumas pessoas fazem? Não está errado, tá? Mas eu quero aqui trazer algumas pontuações que são bem pertinentes para quem trabalha com a curva S. É que você vai ter um fluxo para coletar esse dado à parte, tá? Seja no project, seja se você vai em campo manual, traz aqui com os pesos e só faz colar a informação aqui. Não importa. Nesse vídeo, nós não vamos falar sobre como fazer a coleta e a estruturação de uma, de uma curva S pela sua fonte de dados. A gente agora está focando aqui na visualização. Como demonstrar, né, como criar essa curva S a partir da informação que eu já tenho. Tá? Eu não vou criar uma coleta, eu já tenho essa informação. Então, olha só. Para poder chegar nesse gráfico aqui, a gente cria um grupo chamado planejado. E aí eu vou colocar, algumas pessoas usam datas, outras usam semanas, outras usam trimestre, enfim. Seja qual for a sua distribuição cronológica, você precisa ter. E aí as pessoas jogam isso em várias colunas, né, o que fica um tanto pulverizado. E aí nós temos aqui o avanço planejado, né, que você vai dizer aí dia a dia, semana a semana, mês a mês, qual é o seu planejado até a entrega do projeto. E logo após você vai colocar o acumulado. Como é que funciona o acumulado? Observem aqui. Na primeira célula, ó, tá aqui um campo que eu vou lançando a informação como eu quero, tá? É o planejado. Aqui abaixo, no acumulado, a primeira célula, ela continua ok. É ela por ela mesma. A segunda é a soma da minha última célula, tá? A minha célula anterior com a célula do dia. Ou seja, eu estou pegando o que foi que eu realizei com o que eu tenho planejado para esse dia. E aí eu vou acumulando até, né? Eu crio aqui essa fórmula, que é assim, ó, igual esse, mais esse de cima. Clico nela e arrasto até o canto. O que é que vai acontecer? Aqui, como eu já sei que meu projeto termina no final desse mês, né, uma simulação que eu criei aqui apenas para um projeto que inicia e finaliza esse mês, eu vou chegar aqui ao final do dia 31 e vou bater 100%. Esse é o planejado. Qual é o problema? Observe que vocês estão executando aqui uma fórmula e que, se porventura fizer uma alimentação, uma inserção de linha, ou clicar em qualquer uma dessas células durante a utilização e arrastar, você vai comprometer a sua entrega diretamente no gráfico. A mesma coisa acontece aqui abaixo, no realizado. Só que o realizado, nós vamos ter aqui o seguinte: a fórmula do acumulado é exatamente a mesma. Ele vai pegar o último resultado com o resultado atual e vai fazer a soma até bater aí os 100%. Só que aqui você vai lançando isso conforme vai realizando. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu só tenho até o dia 24, que é a presente data. À medida que eu vou lançando a informação, ó, por exemplo, vou lançar aqui 5%.
5, 10%. E olha só, nosso gráfico lá se movimentando. Vou lançar aqui 20%. É muito, mas é proposital, só para vocês observarem o gráfico alterando, tá? Então, olha só, ele começa aqui, ó, 20, 20, e começa a mexer na curva com o respectivo acumulado. Eu vou tirar aqui e a curva volta. Então, qual é a grande queixa aqui? É que normalmente, se eu não realizei amanhã, né, é uma data futura, então não é para ter dado acumulado, tá? Pode observar aqui, ó, que ele vira uma constante. A partir do dia 24, ele cria uma linha, isso quer dizer, na representação gráfica, que isso é uma constante, ou seja, nenhuma outra informação foi lançada até então. Então, a boca de jacaré tem uma tendência de abertura aqui, mas não necessariamente é uma abertura. Para que eu identifique uma abertura, eu preciso comparar com o planejado do dia. Então, eu executei 3, o meu planejado é 3. Só que se houve alguma baixa nos dias anteriores, então eu tenho uma tendência de abertura aí e criação da boca de jacaré. Mas não necessariamente é uma regra, porque eu posso recuperar essa baixa de produção. Para resolver esse problema aqui no gráfico, é muito simples. Você vai clicar aqui, ó, e apagar esses dados. E aí a curva fica conforme vocês executaram até então. Tá vendo? Ó? Há uma abertura aqui bem sutil, mas há nas nossas curvas. E aí, uma pergunta que acontece também bastante. E se eu precisar demonstrar aqui um, a minha previsão? Aí você vai criar aqui uma nova coluna chamada previsão, idêntica ao planejado e o realizado. Só que você só vai preencher a partir do dia 24. E aí ele vai gerar uma nova curva que vai começar exatamente desse ponto aqui, ó, para frente. E aí você vai poder pintar com uma outra cor e identificar que aquilo é uma projeção. Mas o foco do vídeo não é esse. Já segura essa dica aí se você estiver precisando, já utiliza no seu dia a dia. Eu vou te mostrar agora um jeito mais seguro e mais ágil de criar essa curva. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Antes de mais nada, eu gerei aqui a curva, vou mostrar para vocês, uma tabelinha dinâmica. E olha só, ao invés de coletar as informações na horizontal, eu gosto de coletar na vertical. Por quê? Uma vez que eu monto a estrutura, não me importa o quanto ela vai crescer para baixo. Na hora que eu clicar na minha tabela dinâmica, atualizar, o Excel vai trabalhar por mim e não eu vou trabalhar no lugar do Excel ou com o Excel, né? Ali competindo para ver quem esquenta primeiro, tá? Nesse caso aqui, nós estamos pensando justamente em um jeito mais ágil. E como é que isso acontece? Você vai estruturar o início e o término do seu projeto, né? Do início ao fim, você vai dispor aqui nessa tabela. Se você precisar de uma visão por semana, eu coloquei aqui só para dar uma ilustrada. Mas você já lança também o seu planejado em coluna e o seu realizado conforme for feito as aferições. Por quê? Você vai criar uma tabela dinâmica, tá? Então, ó, nós vamos selecionar aqui, como vocês já sabem, inserir tabela dinâmica. Ele vai criar isso aqui para vocês, ó. Uma tabelinha como essa. Deixa eu trazer para cá os campos e vamos comentar sobre esses campos. Então, eu trouxe aqui o campo de data e depois eu trouxe o campo de avançado e planejado. E o que é que nós precisamos para fazer uma curva? A curva acontece justamente com o acumulado do realizado e do planejado. E aí é onde entra a facilidade. Primeiro ponto que nós vimos aqui é o ponto de segurança. Se a minha informação crescer, eu não estou preocupado com o meu erro mecânico de digitação. Claro, você pode trocar aí as colunas na hora de digitar, mas isso é um outro erro, é um erro de metodologia. Nesse caso aqui, preenchendo dessa forma, você vai evitar o erro mecânico ali por ter uma tabela muito extensa e visualmente te cansar. Nesse caso aqui, nós temos uma tabela dinâmica que aí entra o segundo ponto de melhoria, que é além de dar a resposta mais rápida, ele também gera um cálculo seguro do acumulado. Ou seja, lembra que eu falei que você pode arrastar uma fórmula ou apagar um campo que esteja com fórmula e prejudicar a sua curva. Nesse caso aqui, uma vez que você forneceu
o realizado e o planejado, você pode clicar novamente sobre ele e arrastar para a sua tabela dinâmica. Tá? Eu vou apagar aqui o realizado acumulado. Também apagar esse que está funcionando agora. E vou montar com vocês a curva do realizado e planejado acumulado. Eu vou arrastar aqui, ó, planejado. E vou arrastar realizado. Perceba que ele duplicou, né, o nosso cálculo. Mas calma. Vamos aqui em planejado. Vou clicar em configurações de campo. E vou aqui, ó, mostrar valores como. Eu vou pedir para que ele execute uma transformação. Eu vou pedir para que ele faça agora uma soma acumulada em. E dou um OK. E aí, ó, ele vai pegar esse percentual e já vai somar. Vou fazer a mesma coisa para o realizado. Clique aqui na setinha para baixo, configurações do campo de valor, mostrar valores como acumulado, soma acumulada em. Dou um OK, ele vai gerar em nossa barra do acumulado. Agora, eu preciso, vamos lá no gráfico. Antes de ir para o gráfico, observem que aqui eu tenho decimais, aqui eu tenho percentuais. Você também consegue editar isso aqui na tabela dinâmica. Você vai clicar aqui, ó, em planejado, configurações, formato do número e vai mudar para porcentagem. Eu vou tirar aqui as casas decimais, dou um OK e executo a mesma coisa aqui para o realizado. Aqui no realizado, formato de número, porcentagem, tiro as casas decimais, dou um OK, OK novamente. Pronto. Agora sim eu tenho aqui um padrão. Vamos agora aqui no gráfico. Chegando aqui no gráfico, eu vou clicar no meu gráfico, vou vir até Design e vou clicar aqui, ó, em Alterar tipo do gráfico. Eu vou escolher aqui um gráfico de combinação, onde eu tenho aí colunas e linhas. Feito isso, vou dar um OK. Mas deixa eu comentar aqui com vocês. Qual é a ideia, né? Recapitulando o que eu mostrei lá no começo do vídeo. O acumulado a gente dá em curva, porque essa curva vai crescendo, é o que a gente chama de curva S. E o nosso realizado e o planejado, eles são em barras para que você consiga comparar como é que está sendo esse desenvolvimento. Às vezes acontece do Excel confundir e ele colocar o acumulado do realizado e o planejado como curva. E aí você consegue mudar isso por aqui, ó. Soma do avanço físico. Aí você vem aqui, clica em coluna. Soma do planejado, coluna. Soma do acumulado, linha. Soma do acumulado planejado, linha. Feito essa configuração aqui, você dá um OK. E aí você vai ter o seu gráfico, a sua curva F, a sua curva S montada, tá? De maneira segura, ágil e pronta para utilizar no seu dia a dia. Então, para a gestão dos seus projetos, isso aqui até te ajuda, por exemplo, você unir com outras curvas, se você precisar. Se você precisar montar e você for um gestor de portfólio, isso aqui fica até melhor, porque você adiciona uma coluna aqui a mais, ó, chamada projetos, coloca aqui a repetição de projeto A até o final, copia essa mesma estrutura, cola abaixo e já chama de projeto B. E aí você já tem duas segmentações, tá? E se você ainda tem dúvida de como trabalhar com mais de uma segmentação, utilizando tabelas dinâmicas ou tabelas, eu vou pedir para que você olhe um dos nossos vídeos que nós abordamos esse assunto, filtros dinâmicos e segmentações de dados com tabelas dinâmicas. Então, esse foi nosso vídeo sobre curva S. Eu vejo você no próximo vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente e a gente se encontra lá. Obrigado, pessoal. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu já queria te pedir, se de alguma maneira esse material te ajudou, compartilha. Clica aqui na setinha e manda para todos os seus amigos. E também não deixa de curtir e se inscrever aqui no canal para fortalecer e a gente continuar gerando conteúdo gratuito aqui pelo YouTube. Também, se ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente. Vai ser um prazer responder sua dúvida e gerar um novo vídeo para sanar de vez e te ajudar aí a alavancar sua carreira e resolver esse problema aí do seu trabalho. Valeu, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e eu te vejo no próximo vídeo.